Pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho? Eu vou gravar esse vídeo hoje, depois de ter feito o chat com a turma, né, para reforçar alguns pontos do debate entre Hart e Dworkin, especialmente para explicar de novo, talvez de uma outra forma, a questão da tese do pedigree do Hart, que é interessante para a gente compreender as diferenças ou as críticas, né, que um autor faz ao outro, né? Falar um pouco dessa tese do pedigree, que é, enfim, assim que o Dworkin apresenta a posição do Hart, fala da tese do pedigree, da tese da discricionariedade, que eu vou falar também, da discricionariedade, né? E a tese da obrigação, que a gente pode deixar um pouquinho de lado. Nesse momento eu já expliquei em outro vídeo, né? Bom, vou começar assim. O que é pedigree, né? Quem já teve cachorro, quem já teve gato, deve saber o que é pedigree, né? Pedigree, digamos assim, é um documento, né, que diz a origem daquele animal, ou seja, que diz quem são os seus ascendentes, né, pai, mãe, etc., avô, para saber se aquela raça é pura, né? E justamente, né, a função dele é essa, é dizer que aquela raça é pura, né? Então, isso dá uma distinção para o animal, né? Distingue o animal dos outros, né? Diz que aquela raça é pura, apesar de eu preferir sempre vira-lata, né? A minha simpatia está com os vira-latas e não com os cachorros que têm pedigree. Enfim, o Dworkin está usando essa imagem justamente para dizer o seguinte, olha, de acordo com o Hart, né, o que diferencia, e os positivistas, né, o que diferencia uma norma jurídica das demais normas sociais, normas religiosas, normas morais, etc., né, é o fato que ela tem uma determinada origem. Né? Ela tem uma determinada origem. Ou seja, ela foi produzida de uma determinada maneira. Isso a distingue, né, como distinguiria um cachorro com pedigree, um gato com pedigree, em relação às demais normas. Né? Ela é uma norma jurídica, né? Ou seja, ela está no contexto, né, ela é uma norma que está, digamos assim, no campo jurídico, dentro do ordenamento jurídico. E não é uma norma social, não é uma norma, enfim, econômica, etc. E, portanto, para um positivista, esta norma poderia ser invocada por um juiz numa decisão, né? Ou por um advogado numa argumentação jurídica. Né? Então, essa tese é importante porque, veja, ou essa ideia é importante porque o Dworkin vai dizer assim, olha, para um isso é o Dworkin falando dos positivistas, né? Para um positivista, grande parte do trabalho do jurista, na visão de um positivista, qual é? É identificar a norma válida. Identificar a norma válida. É fazer essa pesquisa das origens das normas para entender quais normas estão vigentes, quais não estão vigentes. Sendo mais preciso, para descobrir quais são válidas e quais não são válidas, ou seja, quais normas entraram no ordenamento jurídico e quais não entraram. E depois eu tenho que saber se ela está vigente ou não, se ela está produzindo efeitos, né? Ela pode estar suspensa por alguma razão, ela pode ainda estar em vacatio legis, enfim, se for uma lei. Uma decisão ainda não, enfim, pode eventualmente não ter sido executada, né? Mas de qualquer maneira, se bem, enfim, aí tem uma outra discussão, mas de qualquer maneira, tirando essas questões mais técnicas, né, minuciosas, eu faço uma pesquisa de origem. Identificando as normas válidas, eu posso então resolver os casos concretos. E o Dworkin admite que o jurista faz uma outra coisa, né? Quando ele encontra a norma válida, ou seja, com pedigree, né? Bem produzida, bem nascida, né? Ele vai aplicar o caso concreto. O Dworkin diz, além de pesquisar o pedigree, o jurista também faz adequação do caso à norma, usando o que ele chama de senso de adequação, né? Senso de adequação que é, enfim, né, as normas podem ter alguma variação de sentido, eu posso estender ou restringir o sentido de um termo para encaixar no caso concreto, né, eu posso ter que atualizar aquela regra, né, em função das transformações sociais, né, eu posso ter várias maneiras de adequar o caso à regra, isso não tem nenhum problema, mas basicamente o trabalho do jurista é identificar a norma válida e depois adequar o caso à norma. Né? Então, assim se resumiria o trabalho do positivista. E aí é que vem o problema. Né? Aí que vem o problema, é por isso que
só para terminar isso, né? Então vejam, o que o Dworkin vai dizer. Então, o Hart, ele está descrevendo o que o Hart pensa, ele faz uma distinção entre normas primárias e normas secundárias, justamente para indicar isso, né? As normas secundárias são aquelas normas que decidem ou que disciplinam a criação e a aplicação de normas primárias, né? Então, são normas de segunda ordem. São normas, digamos assim, procedimentais, né? Disciplinam o processo legislativo, podem disciplinar também a aplicação das regras ao caso concreto. E as normas primárias são as normas, para simplificar, de comportamento, que dizem o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, que dizem para o cidadão, né, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Tem questões aqui, porque as normas secundárias também podem estabelecer comportamentos, mas aí das autoridades, né, especificamente voltada, né, para o processo legislativo e para o processo judicial, mas as normas secundárias, né, e primárias a gente pode dividir assim. Umas são normas de comportamento voltadas para a sociedade ou para os cidadãos, e outras são normas que dizem respeito à produção de outras normas e à aplicação de outras normas. Se for o caso, o comportamento das autoridades, o comportamento né, de quem está ocupando o poder legislativo, de quem está exercendo o poder legislativo e de quem está exercendo o poder judicial, né? Então, veja, o trabalho do jurista, então, deveria ser esse, aplicar, enfim, identificar normas válidas e aplicar as normas aos casos concretos, usando o senso de adequação, como diz o Dworkin. Aí veio o problema, né? O problema para o Dworkin é que Hart admite que, em certos casos, os juízes aplicam, ou digamos assim, decidem em um espaço vazio normativo, usando a discricionariedade, né? Um espaço de uma escolha subjetiva, num vazio de normas, né? E o Hart diz, isso é o Dworkin reconstituindo o pensamento dele, que quando o juiz decide com discricionariedade no sentido forte, no sentido, né, nessa situação em que ele aplica uma regra, uma norma que não é jurídica a um caso jurídico, né, justamente ele está extrapolando um modelo de pensamento que seria o modelo de pensamento positivista. Porque ele está decidindo, ou com base numa norma, ele vai ter que decidir aquele caso, né? Ou com base numa norma moral, ou com base numa norma econômica, ou com base num raciocínio de política pública, o que é melhor para o país, o que é melhor para o erário público, né? Para a Receita Federal em determinado momento, sei lá que critério o juiz vai usar, né? E, portanto, ao fazer esse raciocínio, né? Discricionário em sentido forte, ou seja, ele não está, né? O juiz, nesses casos, ele não está nem só identificando a norma válida e nem só adequando o caso à norma. Ele está dizendo, olha, eu vou decidir esse caso porque, como eu vi, por exemplo, num acórdão do STF mais antigo, né, o então ministro Nelson Jobim afirmar e disse, olha, ou a gente decide assim ou o país vai quebrar, né? Ou a gente decide assim ou o país vai à falência. Ou seja, está fazendo um raciocínio das consequências, consequencialista, baseado num raciocínio econômico, que ele estava justificando em outro momento, e não estava aplicando uma norma jurídica, né? Porque isso não está escrito em lugar nenhum. O país vai quebrar se, né? Não está escrito na Constituição isso claramente. Está escrito enfim, foi uma norma que, a meu ver, o ministro Nelson Jobim, um caso, né, em que o ministro Nelson Jobim aplicou uma norma econômica para decidir um caso. O Hart, apesar de ser positivista, diz, ok, isso existe. Só que são casos isolados, né? Isso só acontece nos casos difíceis, nos casos fáceis, não tem problema. Nos casos fáceis, o que acontece? Né? Apesar do direito ter uma textura aberta, ou seja, das palavras poderem variar de sentido, apesar de ser impossível criar regras específicas para cada caso concreto, apesar disso tudo, existe uma comunidade dos intérpretes que vai, né, enfim, estabelecendo ali um sentido aceito para aquelas regras. Esses são os casos fáceis, né? E estando o meu caso situado nesse espectro dos casos fáceis, na zona de luz de uma norma, né, eu vou decidir de acordo com o que é decidido pela comunidade dos intérpretes, formada pelos juízes e juristas daquele espaço social, especialmente os juízes, né, que têm poder de interpretar oficialmente, né?
Então isso só vai acontecer nos casos difíceis, né? Nos casos difíceis, e são casos excepcionais. Então não precisa criar, não precisamos criar pânico, não precisamos ficar em pânico por causa disso, porque vai ser só de vez em quando que isso vai acontecer, né? Isso é o Hart respondendo ao Dworkin, né? Aí o Dworkin diz, não, veja, não é verdade, os juízes divergem o tempo todo, e divergem, né, enfim, com muito mais frequência, né, do que você pode dizer, e eles não decidem no vazio, né, eles decidem com base em princípios. Ele faz a distinção entre princípios e regras, que eu já comentei no vídeo anterior, e é uma distinção tão importante, né? Mas a questão que está aqui, quer dizer, o que é essencial para entender a importância da discussão sobre a tese do pedigree e essa relação com a tese da discricionalidade, né, é que é isso, veja, na visão do Dworkin, isso, o que o Hart faz é colocar, né, é admitir um elemento, né, um tipo de raciocínio para o jurista que ele não deveria fazer nos próprios termos positivistas. Qual seria esse raciocínio, né? O juiz positivista, o jurista positivista deveria só examinar o pedigree da regra e adequar a regra ao caso concreto, né? Fazer o senso de aplicar com o senso de adequação. Esse outro raciocínio de decisão discricionária nos casos difíceis é um elemento estranho, diz o Dworkin, para a posição positivista. O Hart vai dizer, não é um elemento estranho, eu admito isso, vai ser só de vez em quando, ou depois o Haas vai dizer com outro argumento, olha, o importante é simplesmente que as decisões venham de uma autoridade, não tem nenhum problema ela ser discricionária, né? Mas o Dworkin vai dizer, não acho isso tão tranquilo assim. Primeiro, porque sai do figurino positivista de maneira muito radical, né? Então, portanto, e além disso, né, não é tão raro quanto você está dizendo. Os juízes divergem o tempo todo, e ele vai dizer isso nos livros dele, né? E vai tentar mostrar nos livros dele, e aí construir uma outra visão, tanto de pensamento jurídico, quer dizer, o direito é interpretativo, basicamente o tempo todo ele é interpretativo, ele não é um raciocínio só de pedigree ou um raciocínio de adequação da norma ao caso, é um fenômeno interpretativo, e aí tem as teses do próprio Dworkin, né? Mas é interessante ver isso, quer dizer, essa discussão mostra, né, a presença desse elemento que o Dworkin considera estranho, né, ao pensamento jurídico positivista, que torna a posição positivista, na visão do Dworkin, inconsistente, né? Inconsistente e também, além disso, uma má descrição do direito como ele de fato se dá, como ele vai tentar mostrar nos livros dele, né? E aí eu posso remeter vocês ao vídeo anterior, onde eu falo mais longamente do debate Hard-Dworkin, enfim, acho que são 2 vídeos, né? Vocês podem dar uma olhada lá no que eu falei. Havendo mais dúvidas ou, enfim, vontade que eu esclareça algum ponto mais específico, podem comentar aí nesse próprio vídeo. A gente vai conversando, né? Bom trabalho, bons estudos para vocês, e até mais.